Bom dia aí, pessoal. Hoje, domingão, 9 de julho. Mas frente a tudo que está acontecendo nesse fim de semana, a gente veio aqui ao vivo falar com vocês. Eu vou chamar aqui a Ademir para se juntar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo no fim de semana. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu hoje. Saiu a prévia do contra-cheque de vocês e estamos aqui ao vivo para tratar disso com vocês e falar um pouco, trazer essas informações. Aguardando só o Ademir chegar aqui, tá? Fala aí, Ademir. Bom dia, bom dia. Liga aí, meu brother, bom dia. Chegou? Deixa eu só pegar um feedback aqui do áudio, Ademir, pra ver como é que tá. Deixa eu só... Pra mim tá bom. E a gente tá ao vivo do canal do 57 Sergipe, né, Ademir? É ao vivo, nossa... Travou, Ademir travou. Deu carregando aqui o Ademir aqui. Eita, que Ademir travou. Ou fui eu que travei? Um outro travou aqui, né? Vamos ver. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, como é que tá o áudio? Ícaro Silva, que entrou aí. Manda um joinha se o áudio estiver bom, se você está conseguindo me ouvir direitinho, tem algum problema. Eu acho que isso é o mais importante, é o áudio tá bom, né? Porque quando o áudio tá ruim, engancha tudo. Manda um joinha aí se vocês estão ouvindo a gente bem. Deixa eu ver aqui, a academia está pedindo para vir de novo, para aceitar ele aqui de novo. Aceitar. Eu estou aceitando. Essas conectividades de internet são complicadas. Estamos aqui ao vivo, deixa eu ver aqui. Feedback de áudio, deixa eu ver se está tudo funcionando aqui bem. Meu áudio está falhando. Meu áudio está falhando. Peraí, viu? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver. Vamos lá, ver se meu áudio melhorou agora, ver se meu áudio tá melhor. Bom dia aí, pessoal, bom dia a todo mundo. A Ademir tá travado, deixa eu remover e tentar aceitar ele de novo, para ver se quando ele entrar, se melhora. Tô mandando para você de novo, Ademir. Meu áudio tá horrível. Tentar aceitar ele de novo, para ver se quando ele entrar, se melhora. Deixa eu ver se eu aceito a Ademir aqui de novo. Ademir, eu já lhe mandei o convite, viu? Tô aceitando. Vamos ver se ele consegue entrar de novo. Aí ele aí. Cheguei. Chegou, Ademir? Cheguei. Meu áudio tá horrível, tá picotando pra caramba. Mas tô ouvindo agora bem. Eu tô ouvindo bem. Mas eu botei o retorno aqui e tá ruim. Pessoal, vocês que estão aí, Michael Jones, que entrou aí, manda joinha se o áudio estiver bom pra vocês também. Eu tô tentando aqui ajustar o áudio e não tô conseguindo. E é isso, pessoal. Então, mais uma vez aqui, agradecer os 1.000 seguidores. Já estamos 1.007, se não me engano. Isso. Isso é importante porque a gente faz ao vivo pelo nosso canal, né, para os Tá seguidores aí. acompanhar. Eu E vou isso. tirar esse microfone, eu vou deixar o microfone do próprio celular. Ele tá Eu vou escutando bem. deixar o do próprio celular. Peraí, viu? Isso. Eu acho que deu algum bug aqui, peraí. Vire o contrário, seu celular, vire para você. Tô aqui mostrando o quarto bagunçado aqui. Aí, deixa eu botar a câmera retinha. O ao vivo tem de tudo. A tosse ao vivo. E você tá melhor, meu brother? Como é que tá aí da medicação? Hoje eu tô melhor, né? Tô melhor hoje. Ontem ainda tive crise de tosse muito forte, mas hoje eu tô melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o retorno aqui, feedback, pra ver se o áudio melhorou. Você é exigente, viu? Mas tá bom. Eu gosto das coisas bem feitas. Eu lhe conheço já. Eu gosto das coisas bem feitas. Você sabe. Deixa eu ver aqui. Estamos com esse momento aqui no domingo porque é urgente e é necessário estarmos aqui para esclarecer aos trabalhadores e à sociedade no posicionamento do Sincé Sergipe Pronto. diante das gravidades que estamos passando dentro do Hospital Universitário de Lagarto. Verdade. Vamos lá. Pessoal que tá vendo a gente, se você tá ouvindo a gente bem, dá um joinha, ajuda a gente aí com esse feedback de áudio, porque eu realmente estou preocupado com vocês não estarem ouvindo a gente direito, porque ninguém está dando retorno, entendeu, Ademir? Eu estou achando que o pessoal não está escutando a gente. Aí não adianta a gente vir para cá falar e se o povo não está ouvindo. Então, quem estiver aí ouvindo a gente, dá um joinha aí se você estiver ouvindo bem a gente. É importante, viu? Ajuda aí. Convidar pessoas aí não, Ricardo, para entrar? O Instagram já manda, né, para todo mundo, né? Quando a gente entrar ao vivo, ele já notifica. Entendi. Aí, eu tô vendo que entrou, mas saiu, né? Enfim. Então, vamos lá. Vamos dar o recado, Demi. Vamos dar o recado que a gente combinou, até porque hoje é domingo. Você deve estar aí querendo fazer as suas coisas. Eu tô aqui malinando nas minhas, como eu digo. Tem as coisas de casa para fazer. É verdade. E daqui a pouco, 2 horas, tem jogo da final da Copa do Mundo, né? 2 horas. Então vamos lá. Vou deixar contigo, Ademir. Lagarto é seu ambiente, é com você. Pode começar aí com a problemática de lagarto. Então, pessoal, ontem pela manhã, né, eu estou de atestado médico,
fui para urgência ontem mesmo, mas fui na sexta, na verdade, e ontem pela manhã os colegas da clínica cirúrgica mantiveram contato comigo, com uma escala desumana e preocupante. Foi acrescido mais 5 leitos, né, aumentaram 5 leitos na clínica cirúrgica. A clínica cirúrgica, elas tinham 20 leitos e, pasme, com os mesmos trabalhadores, né? Esse é a preocupação e a gente não consegue compreender o que é se fazer gestão é isso. Joga os leitos, porque assim, Azul já está superlotada, que não é novidade mais. Aí abre 5 leitos e na perspectiva, né, de faltando, tendo 4 técnicos na escala, vem da Azul para completar os 5. Como vem da Azul, criaturas? Fica Se a lotado. Azul está lotado, tem 60 pacientes, 54, 60, 61, é porta aberta. Como é o adoecimento dos trabalhadores também da sobrecarga de trabalho, também das viroses que está aí, que eu fui acometido também meu pulmão. Então, assim, eu consegui falar com o superintendente de exercício, consegui falar com a DENF, mas tem mais chefias que respondem por isso aí, que outros colegas tentaram falar e ninguém responde para poder dar posicionamento. Porque ainda está nessa, né, da superintendência que ainda não foi nomeada, né, Ademir? Não foi nomeada. E aí o que acontece? Tinha técnico, ficaram 3 técnicos para 8 pacientes. 8 pacientes. E quero deixar claro aqui para a sociedade que o sindicato e os trabalhadores não são contra o aumento de leitos. Não é isso. O de leito é importantíssimo para poder prestar assistência à sociedade. Só que não adianta aumentar leite e depositar pessoas. Não é assim, não é assim. Aí eu fico me colocando e coloco aqui para os chefes, se coloque no lugar desses pacientes, pare para pensar e dizer assim, se fosse eu ali, pós-cirúrgico, porque o pós-cirúrgico lá no HUL é pós-cirúrgico mesmo. Ele sai do centro cirúrgico e vai para a UTI na mesma da hora, ele vai para... demora coisa de minutos, entendeu? Então, assim, é muito sério, é muito sério. Estão trabalhando com produtividade. A saúde não é produto, né, que gere lucro, é cuidado humano. Tem que existir. Então, assim, estão desvirtuando, estão criando mais problemas para os trabalhadores, que quem vai para o confronto com os acompanhantes e os pacientes são os trabalhadores, não é a gestão que está lá, né? Quando o paciente vai cobrar, ele não vai lá no superintendente, ele não vai na chefe dos setores, ele vai com quem chega a ele, que é o enfermeiro, o técnico, o assistente social, o nutricionista, o psicólogo, o maqueiro, quem chegar, quem for o primeiro, é a vez. Então, assim, essa fala nossa aqui é de revolta, de tristeza, do descaso, né? Cadê essa Ademir, e da onde você acha que veio essa ordem? Porque, assim, toda regulação, até a gente está falando um pouco particular, né? Toda regulação, ela vem do Estado de Sergipe, né? E de onde é que você acha que veio essa ordem de repente, abrir mais? Porque a gente está falando que abriu mais 5 leitos. Então, o que tinha 20 leitos, agora tem 25, e abriu contando que ia tirar profissionais da Azul para colocar lá, né? Sendo que a Azul tem quase 60 pacientes e tem isso tudo, a esmagadora maioria é leito extra, são aquelas pessoas que estão pelos corredores do hospital. Então, eu atribuo isso à contratualização, certo? Porque esse povo se compromete com contratualização, com contratos e não vai dar conta. Eu já tenho ouvido que o HUL, já desde a outra gestão, fez uma contratualização que não tinha como cumprir, porque o Estado cedeu anestesistas, hoje tem uma empresa de cirurgiões geral, de cirurgia geral, cirurgiões. Então, assim, até onde cabe, eu acho que, Ricardo, a gente tem que formalizar outra denúncia ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem ciência do que estava lá acontecendo e eles pioraram essa situação. Assim, a gente não pode, nós não vamos nos calar, nós não vamos permitir pelo silêncio. Nós não temos como pegar esses pacientes e levar para nossa casa. Isso é fato. Agora, não vamos ser omissos pelo silêncio de ver um descaso desse e de achar que é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso cabe responsabilização
de Com pessoas certeza. que se comprometeram a assumir o que eles não vão fazer e jogar Exatamente. isso nas costas do trabalhador que está na ponta, no chão da fábrica, assumindo, ficou os pacientes sem tomarem banho, à tarde, pela manhã foi mais um enfermeiro para ficar até 1 hora, Continue, não pare não, viu? à tarde ia mais um técnico para ajudar. Não existe essa coisa de ajudar à escala, né? O Conselho Regional de Enfermagem tem que tomar uma providência, isso já está público. O Conselho Regional de Enfermagem, quando tem ciência de coisa pública, ele tem obrigação de tomar providência, não é só por ouvidoria, não. Quando se torna público, através das mídias sociais, do jornal, os conselhos de saúde, de medicina, de enfermagem, se movimentem para fazer o seu papel também, certo? Porque isso é grave. Então, assim, é sem muito dúvida. grave. Nós vamos nos reunir para formalizar outros encaminhamentos. Nós estamos abertos ao diálogo. Agora, nós não podemos ser covardes nem omissos de ver uma situação dessa, os colegas lá, Ademir, o que é que eu vou fazer? Ademir, como é que eu vou fazer? O que vocês podem fazer? Registrar que a assistência foi priorizada a medicação, né? Uma urgência, ninguém ficou desassistido. E tem outra para dizer, não está em greve não, porque no tempo da greve, o problema é a greve. Era a greve, Todo o problema do HUL se resumia na greve, e não Na foi. greve, Não foi, porque eu garanto e nós garantimos diante do que acompanhávamos diariamente. Então, assim, mais uma vez, aquela nossa saudade dos podcasts, você está sendo número, você apenas é um contrato, você apenas é CPF, e não é assim que é para se lidar com a saúde, não é dessa forma. exatamente. As E pessoas estão doentes. você falou, Ademir, você falou como é que chama? De ajudar, sabe? Eu não gosto muito dessa frase, não. Sabe por quê? Eu tô só dizendo que isso é comum. Você replicou que fala muito. Não, eu vou pegar fulano para lhe ajudar naquele. Porque quando fala assim, me remete que para ajudar eu faço qualquer coisa. Sim. E as pessoas estão lá para trabalhar, não é para ajudar ninguém. Não, Não é eu para também não ajudar. concordo, não. Porque trabalhar aí já implica outras obrigações, inclusive o risco da saúde mental daquele empregado, que a NRI está em vigor, sabe? Eu lembro de um relato seu no podcast, Ademir, onde você falou de uma situação que você ficou com uma sobrecarga de trabalho grande, não conseguiu desempenhar seu papel e saiu do plantão se sentindo mal porque você queria ter feito mais e não pôde. Então essas pessoas estão passando pela mesma coisa desde ontem, entendeu? Poxa, a gente teve uma reunião tão boa com a Advente de Lagarto, conseguimos construir uma ata em conjunto de vários encaminhamentos, aí na sequência acontece isso, sabe? Então, assim, o sindicato está disposto ao diálogo, está disposto a conversar, mas também a gente tem que vir para cá denunciar o que está acontecendo, que é o nosso papel. A gente não tem o que fazer, né? Numa situação como essa, entendeu? Ricardo, quero deixar aqui registrado que a DENF, que mudou agora o nome, mas é divisão de enfermagem, ela não tem essa responsabilidade por esse setor, entendeu? Quem tem responsabilidade do setor é outro nome lá, que é tanto nome... Bom, é precisar isso aí. Quem é o responsável desse setor? Quem é a chefia? Não precisa dizer o nome da pessoa, mas o cargo. Não, o cargo eu não recordo agora, porque é uma divisão, é uma coisa de assistência, não sei o que lá. Eu sei quem é a pessoa, só que assim... Mas não é divisão de enfermagem que cuida disso. Não, é porque como a Maria Enfermagem, a IBSET tem uma divisão louca que confunde a nós mesmos. Que confunde então, todo assim, mundo. Confunde todo mundo. Os chefes desses setores não está na guarda da DENF, certo? Não está. Eles estão nesse outra chefia que agora eu não lembro o nome e não tenho nenhuma obrigação de lembrar. O que eu tenho que lembrar para essa chefia é que não está fazendo a função dela, está fazendo errada, certo? Isso está errado e nós vamos sim dar encaminhamentos a isso, porque nós recebemos várias ouvidorias ontem, né? Eu vi, chegou várias. A ouvidoria, orientei como construir a ouvidoria, porque é nossa função como sindicalista e trabalhador da saúde, certo? Orientar os trabalhadores, os colegas, os amigos, seja quem estiver lá. Então, assim, não importa se é domingo, mas a maioria da chefia do HUL, domingo tira férias, certo? Você não consegue falar com a maioria deles, eles não atendem telefone. Olhe, chefia,
assume quem pode, quem não pode, deixa. Certo? Verdade. O superintendente, em exercício, preciso deixar, para não dizer que foi a sua totalidade, me respondeu prontamente, né? Disse da situação, mandei a escala, conversou comigo, a DENF também. Só que tem que tomar posicionamento quem é a chefe que regula as enfermarias todas. Teve um assédio agora recente que foi obrigado a admitir uma paciente na clínica médica e a paciente não tinha sido liberada pelo médico da Amarela. Quando chegou lá, complicou e teve que ser entubado e voltar para a Amarela, porque a chefe obrigou a admitir sem ter pessoal suficiente, sem ter gente suficiente, mas era para admitir de qualquer jeito. Esse é o modus operandi. Se assédio. Pedir para registrar formalmente os fatos, porque nós precisamos ter os registros. Não adianta, é bom conversar no Zap, não tem problema, mas precisa registrar. E pode ter certeza, resiste que o sindicato está garantindo a sua proteção. A colega ontem perguntou, Ademir, eu vou sofrer? Aí eu sei que eu vou sofrer por causa disso. Não vai sofrer. Porque se alguém se achar de engraçadinho ou engraçadinha e tirar satisfação ou perseguir, vamos denunciar e vamos usar o nosso jurídico para isso, certo? Isso, a gente já tem algumas vitórias, recentes, o jurídico tem sido parceiro fundamental, né? Inclusive, já para avisar aqui, que agora no começo de agosto, a gente vai estar com o advogado aqui em Sergipe, né? Que é o nosso escritório de Brasília, mas ele vem agora, no começo de agosto. Ele chega no dia 4, vai embora no dia 7, e a gente pretende rodar com ele no HU de Aracaju, no HU de Lagarto, pretende fazer algumas rodas de conversa com o advogado do caso, que cuida dos nossos casos, né? Da nossa assessoria jurídica, que também é assessoria jurídica para os filiados do sindicato. Ele vai estar aqui e a gente vai conversar pessoalmente. E essa situação toda, Ademir, sabe? Esse sofrimento todo que os trabalhadores do HU de Lagarto passam e repassam, a gente também tem posicionamento quanto a isso, que o jurídico já deu resposta, tá? Nós pedimos estudo ao jurídico de toda essa situação e logo tem novidades por aí, além do que a gente já fez. Porque hoje, essa situação toda, ela já está devidamente documentada tanto no Ministério Público do Trabalho quanto no Ministério Público Federal. Já existe uma ação civil pública no Ministério Público Federal. A gente está acompanhando o procedimento no Ministério Público do Trabalho. Nosso jurídico já está habilitado nos 2 procedimentos. E, além disso, a gente vai tomar outra providência também, certo? Que está vindo por aí. É porque a gente não pode dar mais detalhes, mas logo que estiver pronto, a gente passa tudo para vocês. É mais para vocês saberem que a gente não está parado, só observando. E só de conversinha com a gestão. Porque, olha, veja, eu estou sempre aberto ao diálogo, sempre. Mas, na situação que nós estamos inseridos agora, é hora de agir muito. Porque nós não estamos em greve. Na greve, nos acusaram de sermos negligentes e N coisas, né? Até disseram que nós éramos anarquistas por causa da greve, né? E irresponsáveis por causa da greve. Mas e agora? Quem é o irresponsável agora? Porque, veja, Ademir, o núcleo interno de regulação do HU de Lagarto também sofre com ausências de médico constante lá. É responsabilidade da administração central da EBSER. Eu estou falando da sede agora, que é quem controla, que é a mantenedora disso tudo. É de responsabilidade da administração central da EBSER é manter o quadro suficiente de empregados e parar de inventar história, sabe? Porque o HU de Lagarto apresenta os melhores indicadores do país. Mas a que preço, a que custo? Vai moer gente para poder apresentar bons indicadores? Vai moer a população? Porque ontem, fatalmente, várias pessoas ficaram sem poder tomar banho ontem. Imagina como é que não está a situação lá hoje. Sendo muito claro assim com a sociedade. E não é porque o empregado é irresponsável ou ele é preguiçoso, não. É porque tinha 8 pacientes para cada técnico de enfermagem. 3 técnicos, cada com 8 pacientes. Não dá conta. Não tem ser humano que faça. Checar as sinais vitais, dê banho, medicação, ou não é. Ou as horas não passam mais do mesmo jeito para todo mundo. O tempo passa diferente do HU de Lagarto, por caso. É revoltante demais essa situação. Eu fiquei de casa ontem doente e adoeci mais ainda porque eu como chefe de uma unidade dessa não tinha condição de não ir lá. E eu não vejo, olha, a maioria dos chefes não roda o hospital, não vão, isso já é antigo, a gente fala o tempo todo, não vão lá saber no chão da fábrica o que está acontecendo.
Recentemente, uma chefe lá substituiu essa chefe desse setor e eu soube que ela foi falar lá no setor lá quantos pacientes tem de alta. Ela foi olhada assim, ó, de cima para baixo. Quem é você? E disse, uma pessoa disse para ela, me recuso a falar com você. Porque ela não sabia nem que tinha esse chefe, eu acho. Ela nem sabia. Meu Deus. Então, assim, é nessa situação, e aí depois a população, né, com razão, a população vai falar com quem ela está vendo. Ela não pode falar com os extraterrestres, que ela não viu. Então ela vai falar com quem chega na lei, para dar uma medicação, para quem chega para fazer o exame, para colher o sangue, para levar. Então, assim, a população de Lagarto e região tratem os nossos trabalhadores com gentileza. Não, eles não têm culpa dessa situação. Quem tem culpa é o prefeito, é o governador, é o presidente da República e não são os trabalhadores. A gestão do hospital que concorda aumentar contrato sem ter condição de atender os pacientes, certo? Então, assim, essa questão, nós vamos ter que ir a doutor Igor, do Ministério Público Federal, para poder chamar essas pessoas e responsabilizar. Isso não existe. As pessoas não são... O hospital não é um depósito de mercadorias. O hospital é um lugar, para quem não sabe, é o local de tratar pessoas doentes e restabelecer a sua saúde e devolver à sociedade e à sua família. Então, assim, o que está acontecendo? Que as pessoas não querem entender isso. É porque eu estou na minha casa, eu durmo no ar-condicionado, aí está tudo bem, é? Que absurdo, gente. Isso não existe. Isso tem que ter um posicionamento, isso é revoltante, adoece todo mundo. Nós estamos todo mundo adoecido naquele hospital. Aí depois vem dizer que tem muito absenteísmo. Por quais motivos? Não revelam. Não revelam, porque eles sabem quais são os motivos, né? Então, assim, aqui é um relato de um trabalhador, primeiramente, de um ser humano, primeiramente, de um trabalhador que estou naquele hospital desde 2018, de um sindicalista, com propriedade do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nada que não existe. E temos como provar, certo? Temos como provar. Não adianta vir com carinha bonitinha, com conversinha bonitinha, que não resolve esse problema. Não resolve. Exatamente. Tiraram a tora a superintendente do cargo. Força política, força inimiga, força oculta, não sei a força. Foi uma força porque a superintendente estava, sim, fazendo um bom trabalho. Ela ia nos setores, ela escutava as pessoas, ela nos escutava, só que não querem minar, certo? E depois dizer que o hospital não presta, que isso, aquilo, outro. É um projeto de maldades que existe em determinadas pessoas e setores. Então, assim, é revoltante. Eu não sei nem se eu acho o nome pior, sabe? Porque, assim, eu fico... Primeiramente, quando eu vejo a situação, eu penso o seguinte, cara. Se fosse eu, fizesse uma cirurgia delicada e estivesse ali pensando de banho, aí eu não ia tomar banho. Eu preciso de tomar meu remédio na hora. Não vai tomar na hora, por quê? Porque são 8. O remédio, a medicação tem que diluir, tem que identificar, tem que olhar, tem que ler, em todo o processo. Não é pega assim e joga a medicação. Não é fábrica. Nem pega assim e joga em cima do paciente e fala, olha, tome aí se quiser. Não faz isso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Horas de assistência de enfermagem é o mais penoso dentro de uma gestão de saúde. Só que eles não fazem índice de segurança técnica, eles não lembram que as pessoas adoecem, que as pessoas têm férias, que as pessoas têm vida própria. Sim. Eu tô com uma consulta, vou falar aqui um pouco agora, porque eu tô envenenado. Eu tô com uma consulta para segunda-feira que me deram a resposta sexta-feira. Estou com e-mail, com data e com hora. Certo? Eu já estou esperando há mais de 10 meses. Aí essa consulta saiu, avisei a minha chefe. Ainda vem com gracinha, dizer, você sabe que tem que ser 5 dias. Eu sei. Só que eu sei também que a consulta minha, estou esperando e eu vou para a consulta, certo? Fiz o processo, sei. E eu quero que desconte meu dia, bote falta. E quando nós pactuamos esses 5 dias, foi para ajuste do ponto, mas nós deixamos muito claro que não era para impedir nenhum trabalhador de usar os 2 meios períodos que estão previstos no ACT, porque lá no ACT não está escrito nada que tem que avisar nada. E agora, recentemente, nos POPs da IBSER, né, ele fala em tempo hábil. Então, você avisou na sexta, tem até segunda para resolver. E outra, as consultas não são marcadas pela gente. Não é eu que digo assim, quero consulta tal data. Não,
o local que marca. Nós somos eu usuários de fiz, plano de saúde do SUS, é o local que marca. eu fiz relato de um histórico da minha situação. Eu não tenho tireoide há 11 anos, certo? Eu tenho que regularizar meu remédio, que estou sem consulta. Pago um plano Sim. que não funciona também, certo? Minha É. médica saiu do plano, não consigo uma vaga no outro plano para incluir outro médico. Vou começar do zero de novo, porque quando é a primeira consulta é do zero, vai escutar Sim, tudo, dizer o que é sim, aquela história sim, toda. Então, assim, sim. eu tô falando, essas coisas deixam a gente tão abalado. Aí foi isso, foi tudo na mesma hora, isso, viu? Tudo na mesma hora. E Eu, você já adoeceu, né, meu brother? Assim, eu dei atestado, fui para urgência, deu infiltração, pontos de infiltração no meu pulmão, líquido, resumindo a conversa, fiz um X, a médica me passou a medicação, antibiótico. Então, assim, não estou tendo febre, graças a Deus, mas assim, eu estou de atestado médico. Eu não inventei o atestado, ponto. Quem não gostar, se suicide, sabe? Um pé de coentro. E eu que quero. não pode usar essa palavra aqui, não. Esqueci que eu estava ao vivo. É, a gente tá ao vivo, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas é isso, sabe, pessoal? É revoltante demais, entendeu? É revoltante demais. Se já não bastasse toda a situação de superlotação do HU de Lagarto, ainda inventa a ampliação de mais 5 leitos. O pior de tudo, sabe o que eu acho mais interessante, Ademir? Porque, veja, historicamente, o hospital não foi inventado ontem. O hospital foi inventado há mais de 100 anos, né? E, historicamente, mesmo o HU de Lagarto, que é porta aberta, mas no fim de semana, o serviço eletivo ele tende a reduzir. Consequentemente, o serviço da mão de obra, da força de trabalho, também tende a reduzir, porque o eletivo tende a reduzir. Sim, Você sim. não precisa manter o mesmo quadro, porque você já não tem porque o HU de Lagarto também tem o eletivo, tá? O HU de Lagarto não é só porta aberta para urgência e emergência. O HU de Lagarto tem ambulatório, o HU de Lagarto tem as clínicas, tem as especialidades, tem um atendimento de consultório. O HU de Lagarto tem tudo isso, além da urgência, além da UPA instalada dentro do próprio hospital, tá certo? É bom frisar isso para o pessoal entender como é que funciona bem o HU de Lagarto, a população entender. Então, poxa, a pessoa toma uma medida dessa no sábado, sabe? Não podia esperar até segunda-feira para poder ter a força de trabalho cheia dentro do hospital para poder ter, sabe, a solução. Assim, para mim. Já vinha acontecendo, é porque no final de semana reduz aqui, porque tem o DSR da pessoa, tem as Sim, folgas. sim. Não foi Já, no sábado que instalou mais 5 leitos, não. já iniciou esses dias, já estava iniciado. Só que as pessoas estavam levando na tora, no sentido de sobrecarga, com 5 técnicos só. E no final de semana fica 4, e desses 4 adoeceu, como eu também adoeci, e eu sou da UTI, certo? Sim. E aí, como não tinha Entendi, funcionário... agora entendi melhor. Eu tava achando que começou esse negócio no sábado. Não, Porque a gente começar no sábado é foda. E aí, por exemplo, o que eu não entendo também, Ricardo, como agora tem uma empresa de cirurgiões, eles estão operando, acho que agora, todo dia, né? Tem que também reavaliar isso aí. Não é só operar. Não é só operar. Tem que operar de segunda a sexta e ficar urgência para final de semana. Na semana, na minha avaliação, a não ser que tivesse gente suficiente para tal. Na minha avaliação, final de semana, é urgência e emergência. Eu também acho. Ou então constrói primeiro o quadro suficiente de pessoal. E opera até meia-noite, não tem problema. E funciona. Assim, gente, sabe, é bom a população entender, ouvindo da gente que trabalha. Aqui somos o sindicato agora, mas a gente também não tem como cortar no meio e fazer de conta que a gente não está lá. Nenhum trabalhador é contrário a atender mais a população, não. Nenhum trabalhador. Mesmo. A nossa briga é porque a gente tem que ter melhores condições de trabalho. A gente quer atender bem a população. A gente está brigando para atender bem a população. É isso que está acontecendo agora, sabe? Então, primeiro, você tem que criar a estrutura necessária. Vai aumentar 5 leitos? Qual é o quadro de pessoal que eu tenho? Cria o quadro de pessoal primeiro. Senão as pessoas só vão sendo jogadas e acontece o que aconteceu aqui. 8 pacientes para o técnico de enfermagem tomar conta. Isso é bizarro, é tudo demais. No mínimo, no máximo, são enfermarias, são 4 para o técnico. No máximo, eu digo você, até o hospital particular, que escraviza, que faz coisas horríveis com o sobrecarga de trabalho. São 4 pacientes para um técnico, certo? Mas essa particular tem feito recentemente, Ademir, pelo menos na minha experiência, opera e já dá alta, já manda embora para casa. Também. Mas quando o HU de Lagarto não faz isso. Quando está internado,
quando está internado, eles priorizam 4 pacientes na enfermaria para um técnico. Lá é de 5, 6, 7, 8. Como é isso? É Exato. a mesma enfermagem, são os mesmos cuidados. Aí depois a própria população vai dizer o seguinte, que o SUS não presta, que não tem atendimento, que não sei o quê. Mas é culpa dos gestores. Exato. Culpa dos Exato. gestores. O SUS, sim, é grande, é forte. Estamos aqui defendendo o SUS e defendendo, sim, a isonomia do SUS. Sim. Agora, se tem gestores que faz de tudo para provar que o SUS não presta, esse gestor tem que ser banido do sistema. Eu também acho, sabe? Chefia que não funciona, que não flui, que não se conecta com os trabalhadores e que não sabe liderar as pessoas, gente, tem que trocar. Não falta gente competente dentro do HU, não. Muito pelo contrário. Nós fomos selecionados todos. Selecionados todos, através de prova de concurso e de títulos, todos. Fazemos atualizações todos os anos. Temos vários cursos aí que o próprio sistema da EBSER impõe que a gente faça. Então, assim, sabe? Não falta gente preparada e especializada para assumir cargo de chefia na EBSER. O que falta é direcionamento. O que falta é a administração central melhorar e aprimorar o direcionamento desses comandados, né? E porque senão fica do jeito que tá, a bagunça que tá, entendeu? E sair da teoria Isso, do ar-condicionado, de escutar quem está no chão da fábrica, para isso. juntar sua teoria com a prática e as necessidades individuais do ser Pô, humano. exatamente, O ser humano, exatamente. a população de Lagarto é diferente da população de Aracaju, é diferente da população do Rio Grande do Sul, é da de São Paulo, do Rio de Janeiro, são demandas diferentes, são culturas Exatamente. diferentes. Então, as pessoas, a IBSER, de modo geral, tem um costume, uma coisa horrível, de fazer plano para todo mundo. É. O hospital é isso. É outra coisa, é outra coisa. Ademir, ontem eu e Reginaldo estava conversando, a gente teve uma demanda do sindicato de manhã, logo cedo, e depois a gente parou para bater o papo. A gente estava falando sobre um comunicado que veio dizendo que o técnico de laboratório conseguia dar conta de 12 transfusões dentro de plantão, e que esses dados vieram da sede da IBSER. Aí eu Ah, fico imaginando a cabeça do cara que sentou lá em Brasília, olhou para os números do país todo, pegou assim, jogou na planilha como se fosse uma lógica de fábrica e pensou assim, tantos exames, tantas coisas, tantos profissionais. Por exemplo, as transfusões de sangue vão acontecendo ao longo do dia. Aí tem horas que necessita de uma, tem horas que necessita de 4, tem que ir buscar bolsa de sangue no hemose, tem que fazer as provas cruzadas, o paciente pode estar com febre, não pode tomar sangue naquela hora, tem a equipe de enfermagem que tem que fazer o acompanhamento daquele paciente para que depois seja feita a transfusão, tem o pré-transfusional, tem o pós-transfusional. Então, assim, sabe, você chega para o empregado e diz assim, olha, empregado, técnico de enfermagem, você consegue dar conta de 8 pacientes, porque eu fiz aqui as contas e você consegue dar conta. Pera, mas aquele paciente, ele anda, ele vai sozinho ao banheiro, ele come sozinho. O que foi a cirurgia dele? O pré-operatório dele como foi? Como é que ele tá no pós-operatório, sabe? Assim, sabe? Porra, N situações. Não é uma porra de uma fábrica. Não adianta você pegar os dados e querer jogar na planilha como se fosse uma esteira de produção de consertar pessoas, porque não é, vai funcionar e vai ficar do jeito que tá. A bagunça que está o tempo todo. E a gente o tempo todo batendo e denunciando. Mas as ações judiciais estão vindo. é tão E grave. os responsabilizados serão responsabilizados por essa bagunça toda. Não tenho dúvidas que a gente está atrás disso. As pessoas, eu fico pensando que trabalham no hospital, quem é profissional de saúde, né? A gente sabe. E a população aqui, eu quero deixar até para você dar um copo de água a um paciente, você tem que observar se ele está em condição de beber. E quando você vai dar o copo de água a ele, você tem que observar se ele conseguiu beber sem tossir, sem se engasgar, porque aí tem que chamar o fonoaudiólogo, tem que avaliar. Então, assim, as coisas no hospital não é uma esteira de produção, gente. Tem coisas que só o técnico Não é. identifica. A equipe multidisciplinar, só o técnico de enfermagem identifica, porque ele está ali, ó, olhando para o paciente, escutando o que ele está, vai dar o remédio, vai dar a comida na boca, vê que ele não consegue engolir a comida, outro não viu, ó, esse paciente não tem como engolir dieta oral. E aí vai ser avaliado pelo especialista para constatar, e aquela coisa toda.
Então, assim, as coisas, existe uma ordem. Só que tem pessoas que estão tirando da ordem e querendo quem está na ponta botar na ordem, e é o contrário. Não é assim. É tão grave que você fica sem saber como fazer, gritar, sair gritando no mundo. Não sei. É um absurdo. Então, esse é o recado de hoje. Aos trabalhadores, a nosso apoio incondicional. Estamos do lado de vocês, sempre. E pedimos aos enfermeiros do plantão, os médicos de plantão, registre isso numa ocorrência. Não adianta ficar só no Zap. Registre numa ocorrência, faça ouvidoria, acompanhe nossos canais que nós estamos sempre informando e dando orientação. O nosso Zap é mundial, isso aí todo mundo quando quer acha. Então não adianta dizer que não sabe. O mundo tem meu Zap. Então o de Ricardo, o meu, de todo mundo achar. Pode procurar e me mande mensagem a hora que for. Então, assim, é isso. É o que nós vamos nos somar, vamos nos apoiar para mostrar a esse povo que não quer fazer a sua função, que nós estamos juntos. Esse é o principal. E o Estado de Sergipe é corresponsável, a Prefeitura de Lagarto, que está para fazer essa UPA lentamente, mas está aí a zoada da UPA, né? Porque tinha pacientes que podiam ser transferidos para a UPA, baixa complexidade, entendeu? Então não vai porque não tem para onde mandar. A gente teve com o reitor recentemente e a gente falou muito sobre o núcleo interno de regulação que deveria estar funcionando a todo vapor no HU de Lagarto, fazendo essa busca diária e incessante para reorganizar o hospital. Ricardo, não tem médico todos os plantões, por isso que não funciona a todo vapor. Pois é, mas deveria, o núcleo interno de regulação deveria estar funcionando a todo vapor 24 horas por dia, buscando redirecionar os pacientes na rede do SUS, sabe? Seja para a UPA de Buquim, seja para a UPA de Simão Dias, seja para o Hospital João Alves, seja para qualquer outro lugar, porque essa pessoa não pode ficar ali no corredor jogada, não, sabe, Ademir? Isso está errado, isso está muito errado. Sabe o que dizem? Assim, que eu acho essa fala é antiga. Mas o problema do serviço público não é só aqui. Aí quer dizer que você se conforma porque não é só aqui e pode ficar. E pronto, é. Gente, isso é tão deplorável essa fala. Não é essa fala que você tem que devolver. Você tem que devolver com outras falas, com outros pensamento de solução. Não é isso. E aí demonstra que você não quer resolver. É botar uma pano em cima, sentar no problema, e porque todo mundo passa o problema, já virou crônico. Não é assim. Se todo mundo passar a achar que tudo está normal, como é que vai ficar esse mundo? Diga aí. Estamos lascados, né? Tem que ter os revoltados, como eu, como nós. Tem que ter os que brigam, os que xingam. Tem que ter de todo um pouco. Agora, eu não quero jamais ser desse lado e porque todo mundo tá, eu tenho que ficar. Não! Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero para o meu semelhante, eu não quero para o paciente que está lá. Eu não quero isso, certo? Isso não é tratamento, isso é desumano. Essas falas, quando alguém tem essa fala, na hora que eu escuto, Ricardo, dá vontade de dizer assim, chamar um palavrão e mandar a pessoa se calar, entendeu? Eu não vou... Então, assim, porque assim, não tem nem como argumentar. Tá todo mundo doente e vamos esperar morrer. Não, criatura, não. Vamos agir. Não, vamos agir. E o sindicato está aqui para agir, né? Para agir. Ademir, para a gente poder encaminhar para o final, vamos falar um pouco do problema de hoje, né? Da contribuição assistencial que apareceu aí no contra-cheque de todo mundo. Todo mundo não, né? De alguns, né? Pessoal, essa contribuição, ela não é nossa do Sindicer de Sergipe, tá? Todo ano, quando tem acordo coletivo do trabalho, existe uma cláusula no acordo vigente, já estão agora indo para o terceiro ano, se não me engano, que tem essa cláusula, que fala da contribuição assistencial por conta da promulgação do acordo coletivo do trabalho. No mês de maio, nós fizemos vários comunicados, foi um mês que eu estava achando que era abril, mas foi maio, eu vi hoje. Nós fizemos vários comunicados avisando a todo mundo para entrar no portal do empregado, o portal Mentor, fazer lá o que precisava ser feito e encaminhar, né, dizendo que não queria. Todo mundo que fez recebeu no e-mail institucional a devolutiva, informando que estava tudo ok, né? E quem não fez
teve o desconto agora no mês de julho, tá? Então, esse desconto vai para as confederações, conforme está no acordo. Você pegar essa cláusula no acordo coletivo, tem lá dizendo desse montante todo que é arrecadado, quanto é dividido para cada entidade confederativa, né? Entre as confederações e federações. Então, está lá esse desconto. Primeiramente, ele não vem para o sindicato. O Sindicet Sergipe se posicionou contrário a esse desconto, porque nós entendemos que a filiação ao sindicato é o que constrói o sindicato forte, porque o sindicato acontece todos os meses, não acontece só uma vez no ano, para começo de conversa, né? Então, a gente tem sede jurídico e atividades, enfim, das mais diversas todos os meses, não só uma vez por ano. E fora que agora a gente tem um clube de benefícios agora, né? A gente tem o Buncard, seguro de vida, plano odontológico, assessoria jurídica para os filiados. Então, isso tudo a gente sustenta com as contribuições mensais, isso tudo, né? Se fosse uma contribuição dessa anual, certamente não sustentaria a atividade sindical e também o sentimento de pertencer, que é isso algo que a gente mais tem buscado, né, Ademir? É que os trabalhadores se sintam pertencentes à entidade sindical, sintam que com ele a entidade sindical existe. Um pouquinho do Sindicet está além da diretoria. O Sindicet Sergipe não sou eu nem o Ademir, que hoje estamos presidente e vice-presidente. O Sindicet Sergipe é dos empregados da Sindicet Sergipe. E a gente espera que fique assim para sempre, para sempre. E existe para os trabalhadores, né, que o sindicato é sustentado pela sua contribuição. Então, nós mesmos, veja como é penoso para o trabalhador brasileiro, você tem que auto se defender. Então, você tem que contribuir para defender a você mesmo, né, enquanto os partidos políticos têm dinheiro livre para fazer e mandar por Pix. Então, assim, nós temos que ter essa consciência de classe e essa contribuição não é algo que vai onerar, é algo que vai lhe defender. Se você não pensar dessa forma, nós não vamos conseguir nunca evoluir no sentido de defesa coletiva. Porque ninguém, até a reforma trabalhista, foi tirado o imposto sindical e muitos trabalhadores aplaudiram. Só que não imaginaram, né, as consequências. Tem sindicato que não tem como ter uma sede. Não tem como ter uma sede porque não tem filiado suficiente para bancar os gastos, porque uma sede requer impostos e tal, não sei o quê. Então, assim, é alerta e um chamamento para os trabalhadores, do modo geral, não só da EBSER, mas de qualquer ramo da sociedade, onde tiver trabalhador, entenda, o seu pouco com todo mundo é muito, certo? Exato. Então, assim, isso é muito importante. Eu sempre tive, graças a Deus, essa consciência de classe. Quando eu entrei na EBSER, eu procurei os meninos, fui saber. Então, assim, ninguém precisa ouvir na minha casa para dizer que eu fosse. É meu isso. E, para mim, eu acho o seguinte: eu entendo assim. Quando eu estou defendendo o coletivo, eu estou incluído nele. Exato. Certo? Não tem como você estar num coletivo e você não está incluído. Não tem como. Agora, se você for defender grupos e pessoas, aí já é outra história, né? Agora, coletivo é a minha paixão. Vamos defender um grupo de pessoas, um ramo da sociedade. Nós já fomos até manifestando de sindicato que não tinha nada a ver com a gente, né, Ricardo? Ainda paramos na delegacia. Mas assim, assim, nós somos meio doidos, mas a gente pensa no coletivo. Esse é o foco. Eu saí do plantão noturno, encontrei com o Ricardo e fomos para a porta do sindicato brigar pelas pessoas que a gente nem conhecia. Eu, pelo menos, não conhecia a metade. Ainda metade. Eu conheci o povo pediu minha ajuda naquele dia, e aí eu liguei para você, vamos lá. De vista, alguns, né? Eu conhecia de vista. Então é isso, gente. O meu espírito é coletivo. Eu nasci dessa forma, eu já nasci sindicalista. E vou morrer sindicalista e acabou-se. Gosto de quem gostar. A força habita você. Não adianta mais. Já tô possuído com isso. Então, aí é isso, sabe, gente? Assim, essa contribuição, ela acontece uma vez por ano, já é o terceiro ano agora, se não me engano. Não é como nós, do Sindicer, nem de nenhum Sindicer que inseriu essa rubrica no contra-cheque de vocês. Você me dá uma parte, e vou dizer aos trabalhadores, Ricardo, Abel, esse que nos fala, foi o que provocou nacionalmente contra essa contribuição, essa taxa assistencial. E outra, nos comunicados aqui do nosso estado, foi dito que o objetivo é filiação.
Exato. Foi criticado, o Ricardo foi criticado por muita gente, Foi. né? Mas e teve no e-mail institucional, nós mandamos no WhatsApp, e eu entendo também aquele trabalhador que disse que não tem tempo de ver, eu entendo também. Eu só não entendo dizer que não sabia. Você pode até dizer que não viu, né? Perguntar, não faz mal nenhum. Pode perguntar à vontade, eu vou explicar. E quando você Sim. escutar primeiro, você reavalie a sua demanda e veja se tem coisa que não foi avisada, né? Foi avisado sim, isso é fato, está nos e-mails, eu mandei prints para as pessoas, mas é isso. Eu acho que o nosso papel, isso eu tenho consciência que estamos fazendo, e Ricardo sempre sendo levado a pancada porque ele fala, ele é contra, ele... Eu tenho minha opinião pessoal e quando eu quero falar minha opinião pessoal, eu não me furto de falar, não, sabe? Sempre foi assim a vida toda. Então isso é E eu importante. tenho pensamento em relação a essa contribuição assistencial no formato que ela existe hoje. Eu tenho uma resolução disso na minha mente e eu não concordo. Eu não concordo. Primeiramente, porque não é uma vez por ano que vai resolver o problema das entidades sindicais. Não Não é. mesmo. Não é. Gente, olha, vocês não fazem ideia o tamanho do trabalho que dá para administrar uma entidade sindical. Uma entidade sindical é uma empresa, primeiramente. Né? Ela é uma empresa privada, sem fins lucrativos, e vocês não fazem o tamanho do trabalho que dá para administrar. Tem que ter contador, tem Os que ter bastidores. advogado, tem um monte de coisa que a gente faz, assim, fora do turno de trabalho, sabe? E que a gente faz e que se debruça, e que exige sábado, que exige domingo, que existe reunião com o escritório de contabilidade, que existe reunião com o escritório jurídico, que exige o nosso esforço pessoal, né, de entender coisas que não fazem parte da nossa rotina diária, porque eu sou técnico de laboratório, também é técnico de enfermagem, né? E síndico também agora, que ele achou pouco foi ser síndico do condomínio dele. Mas assim, e é isso, entendeu? Assim, sabe? E a contribuição assistencial no formato que ela tem hoje, descontada uma vez por ano, a gente entende que não vai resolver o problema de ninguém, não vai financiar nada. A verdade é essa. Então a gente sempre se posicionou ao contrário nesse formato que está posto hoje, porque a gente quer filiação, tá? Assim, a gente entende que a filiação, a taxa associativa, estar pertencendo ao sindicato, usar o jurídico do sindicato, os benefícios que a gente conquistou até agora, a gente entende que isso é o que fortalece. E também mostra para a administração central da EBSER que vocês estão junto com a gente na empreitada. Hoje nós temos quase 500 filiados. Chegamos agora a 1.000 seguidores no Instagram. E na última semana agora, eu acabei tendo a surpresa, né, de saber que em algumas rodas de conversa em Brasília, o Sindicete Sergipe é muito citado, por conta do podcast, por conta dessas mídias sociais que estão assim, explodindo de visualizações. E a gente até aproveita aqui e pede, né? Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, segue o Sindicete Sergipe, né? Apoia, segue, é de graça isso, é clicar lá e seguir. Manda para as pessoas que você conhece, pede para estar junto e esteja junto e acompanhe a gente. E o que a gente quer de verdade é que você esteja afiliado. Isso para a gente é o mais importante, tá? É o mais importante. E deixar registrado aqui, porque nós não temos papa na língua, como diz aqui no Nordeste, a IBSE cede, o governo federal, cuide dos nossos pacientes do SUS, dos usuários do SUS, cuide, saia do seu gabinete e venha saber o que está acontecendo. E gestão do Hospital Universitário do Lagarto, que agora eu vou para todo mundo. Vocês não estão cumprindo com seu papel institucional. Não estão. Assinar contrato de aumento de leitos, garantindo nas costas do trabalhador, está errado. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Você tem a obrigação de manter o trabalhador seguro também. Não é só assinar papel, não. Certo? Está errado. Isso é criminoso, chega a ser absurdo você colocar a responsabilidade de cuidar exclusivamente na mão da enfermagem, que é quem está na ponta, do laboratório, dos profissionais gerais. Eu falo enfermagem porque é quem está ali na hora do remédio, do pega para capar, como diz. Então, assim, tá errado. Você não sabe o que é errado, você não sabe abrir processo investigativo quando você sabe que está errado. E quem é que vai abrir processo investigativo? Essas pessoas que assumiram essa responsabilidade. Eu queria saber quem são essas pessoas que vão responder. Sim. Porque, assim, só é o baixa renda, só é o do chão da fábrica que vai responder uma notificação porque acharam isso ou aquilo outro. Não.
o chefe também tem que responder por uma comissão, instaurar uma comissão para apurar o fato. Cadê o nosso conselheiro federal do Conselho de Administração, Laílson? Apareça, Laílson, vamos! Cadê o cara do lado, como é que chama, Ricardo? Da ouvidoria, o ouvidor geral, cadê ele? Cadê o presidente da ABSEC? Cadê o vice-presidente que chamou de anarquista? Que chamou de irresponsável? E eu prefiro ser anarquista, porque ele não sabe o que significa anarquia. Ele não sabe. Eu prefiro ser anarquista do que ser conivente com esse tipo de atitude. Anarquia também é uma pessoa que se manifesta, que se revolta. É o que nós fazemos como sindicalista. Não é um termo pejorativo, não. Se não tem os anarquistas, esses que nos oprimem, vai nos oprimir mais ainda, certo? Sim, então, exatamente. É isso. Eu não estou bom, não, mas é isso. Eu também não estou bom, não, Ademir. Estou bem assim, eu estou bem impactado com isso tudo que está acontecendo já faz um bom tempo. Até falei com você, né, no privado, porque, assim, a gente assume a responsabilidade de representar essa massa de trabalhadores e a gente recebe essas demandas e vai para o enfrentamento, como a gente tem ido de frente, né, assim, e quando você não consegue a resolução do problema, ou pelo menos minimizar o que está acontecendo, isso é muito frustrante, sabe? Para a gente que está aqui representando vocês, isso é muito frustrante. E essa frustração vira raiva, vira indignação, vira uma revolta, e todo dia a gente precisa falar um pouco, todo dia a gente precisa botar para fora um pouco, e todo dia a gente precisa buscar um pouco mais, sabe? Para resolver o problema. E acho que é isso, acho que eu deixo aqui como minhas considerações finais que o sindicato está aqui, e está atrás, e está buscando. E assim que a gente conseguir, não tenham dúvidas que as pessoas que deram causa a tudo isso serão responsabilizadas sim, tá? E a gente vai continuar buscando isso incansavelmente, porque esse é o Sindicet Sergipe, em busca incansável. E, Ricardo, da mesma forma que ficamos indignados e preocupados, nós não vê do outro lado ao mesmo sentimento. E aí o que mais me deixa preocupado é que estão normalizando o não cuidar. Exato. O não cuidar, estão normalizando. Gente, não existe normalizar esse tipo de cuidado. Então, assim, você consegue estar na sua casa com uma situação dessa e você aí, ó, nem aí para a situação. Então, assim, fica a reflexão para você que é chefia, não consegue dar conta, deixe o seu cargo, certo? Entregue. É melhor do que se sujeitar a uma situação dessa. É melhor. Então é isso. Valeu, gente. Bom domingo para todos. Salva aí. Ademir, melhoras, viu? Fique bem. Vou salvar, vou deixar salvo aqui para quem quiser assistir depois. Isso mesmo. E segue a gente nas redes sociais. Um abraço a todos aí, pessoal. E tchau.